A, ai, desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. A Luciana Cardoso, ela foi convidada principalmente porque ela é uma profissional exímia no que ela faz, né? Construiu uma carreira brilhante e, enfim, após longo tempo, longo período na IBM da América Latina, ela chegou ao estado de São Paulo. Depois você tem que explicar para a gente essa tua paixão, né? Da IBM para o papel, para o jornal, né? Ela foi para o Estadão para atuar como gerente de projetos. Posteriormente, ela passou a ser diretora de estratégias digitais. E, por fim, CPO, com a responsabilidade de consolidar a expansão do jornal rumo ao modelo digital, processo inovador dentro do mercado de periódicos nacionais. Ano passado, juntou-se ao time da Quartz, atuando como gerente de produto responsável por inovação e experiência do usuário, que eu acho bem interessante, deve ser uma delícia isso que você faz, fico pensando, deve ser muito gostoso. E o nosso tema hoje é como engajar sua equipe para a transformação digital, porque a gente fala o tempo todo aqui, né? Vamos fazer transformação digital, transformação digital, transformação digital, mas a gente percebe que é muito importante que a equipe esteja engajada. E a gente sabe que engajamento não é um contrato de trabalho, engajamento é quando você engaja teu coração, engaja tua alma, se engaja nos propósitos, né? Enfim, pelo menos é a minha opinião. Então, Lu, a palavra está com você, por favor, seja bem-vinda. E foi sem querer que eu te chamei para o Dia Internacional da Mulher, mas fico muito feliz que seja você. Obrigada, Regina. É um prazer participar do café, né? Eu já tinha curiosidade pelo café, agora estou aqui participando com vocês. Então, obrigada pelo convite. A minha ideia aqui não é fazer uma apresentação com slides, né? Eu acho que é mais justamente a ideia de um bate-papo, né? A gente, infelizmente, não está presencial, mas eu acho que esse café virtual vai funcionar de uma maneira bem bacana para a gente trocar as ideias aqui e poder conversar um pouquinho. Eu vou colocar para vocês só alguns slides, mas para a gente entrar em alguns temas e debater um pouquinho eles. Mas eu quero que vocês me interrompam a qualquer momento aqui para a gente poder justamente tornar isso mais conversacional possível, né? Já está aparecendo aí para vocês a tela? Sim. Tá? Beleza. Bom, então a Regina contou um pouquinho da minha trajetória, né? Mas só para explicar para vocês como eu parei em mídia, né? Que acho que é a primeira curiosidade aí de por que eu larguei uma empresa de tecnologia, que eu estava lá há 10 anos, né? Então vim da IBM por 10 anos e caí no mundo de mídia. Na verdade, eu tinha muito interesse em conhecer a indústria desde muito, muito tempo. E apareceu a oportunidade no Estadão, então eu agarrei essa oportunidade, entrei no Estadão ali, né, pelo lado de gerente de projeto, então começando as interações numa área ainda muito isolada, né, não existia muita integração entre as áreas, então era uma área ali muito lateral mesmo, né, tinha redação, tinha área de assinaturas, e tinha uma área ali que era o início de uma área de digitais que cuidava dos projetos da empresa. Depois, né, com a evolução, tanto da transformação digital, com tudo que foi acontecendo, eu fui migrando, né, e aí sim, fui para a diretoria da área de estratégias digitais, ali totalmente responsável pela transformação digital, mas com uma parceria muito grande, muito forte com a redação, né, foi nesse momento ali que eu passei a sentar na redação, a fazer parte realmente do dia a dia. Uma curiosidade que normalmente as pessoas me perguntam, você fez jornalismo, não fez jornalismo, né? Eu fiz um master em jornalismo depois de alguns anos ali no Estadão, justamente porque eu tinha essa vontade de entender melhor o outro lado, né? Eu estava muito sempre voltada ali para a área de tecnologia, e eu falei, bom, tá fazendo falta entender realmente como funciona, como criar uma pauta, como funciona o dia a dia ali do conteúdo. Então, eu fiz justamente essa passagem ali, né? Fiz esse master para entender melhor a fundo. Depois disso, aí, com a transformação digital do Estadão, foram surgindo novas posições, novas áreas, e eu abracei a área de produto, e é a área que eu me apaixonei desde então, né? Então,
eu lá era responsável por toda a estratégia de produto, então por todos os produtos, e aí produto eu estou falando de site, aplicativo, qualquer novidade que a gente colocasse de pé, com um olhar digital, né? Então não tinha um olhar para o impresso, mas sim essa mudança, né? Como fazer essa transformação para o digital. E uma das necessidades que eu senti naquela época, né, em 2019, mais ou menos por ali, foi tá faltando como trocar entre as pessoas, né? Tem pouco gerente de produto, poucas pessoas de produto dentro desse setor, então como é que a gente faz uma troca entre as pessoas? Como é que a gente tem experiências diferentes, etc. E aí foi que eu descobri uma maneira de fazer isso que veio a ser o News Product Alliance, né? O News Product Alliance, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é uma iniciativa aberta, né, mundial, onde as pessoas entram justamente para ter uma comunidade de troca. Até a gente brinca lá que muitas pessoas que entram para saber mais sobre produto, etc., às vezes nem tem o título de produto ali no cargo, né? Então não é um gerente de produto, não é um diretor de produto, mas é alguém que já faz atividades de produto e nem sabia, né? Então a gente até chama dos product thinkers, que são as pessoas, os pensadores mesmo de produto, e que nem imaginavam que estavam ali trabalhando com produto, pensando no cliente, pensando nas necessidades, etc. E aí, bom, eu comecei, foi bem no início ali do News Product Alliance, então eu estava naquele comitê de fazer o início, de definir para que caminhos a gente ia, etc. E aí fui convidada para ser a vice-presidente ali do board do News Product Alliance para ajudar justamente a definir os próximos passos, né? Para onde vai isso, como que a gente pode ajudar mais a comunidade como um todo, como pode tornar isso o mais global possível, né? Porque a gente escuta muito só Estados Unidos, né? Só todos os exemplos vêm do New York Times, todos os exemplos vêm muito voltado ali para o público americano. Então, como, né, trazer esses outros públicos para dentro desses pensamentos? E aí, ano passado, surgiu o convite para ir para a Quartz. Na verdade, surgiu justamente de todos esses contatos que aconteceram ali no News Product Alliance, e desde então já são 8 meses que eu estou ali dentro do time da Quartz, que não sei se todo mundo aqui conhece, mas a Quartz é uma publicação que nasceu digital, que esse ano completa 10 anos. Então, esses desafios da transformação que eu vivi, né, ao longo da carreira, agora na Quartz é completamente diferente, né? Não existe esse tipo de desafio, claro que existem muitos outros. E eu tenho o desafio de ser a única pessoa aqui no Brasil, né? Eu continuo aqui no Brasil, e todo o time está espalhado, a maioria, a grande parte do time está ali em Nova York, mas o restante do time está espalhado ali pela Índia, por outros locais dos Estados Unidos. Então, esse é o meu desafio de engajamento de time é um pouco diferente, é um engajamento virtual, né? Como fazer esse engajamento estando à distância e sendo a única pessoa aqui no país. E aí, falando um pouquinho sobre o que eu considero ali os valores da transformação, e acho que isso é bem interessante para dar um pontapé nesse aspecto da nossa conversa aqui. Eu sempre divido os valores da transformação em 3 pilares, né? Acho que um pilar é a experiência do usuário, então como é que a gente mostra para fora essa transformação? Então, como é que a gente modifica ali a maneira de contar as histórias, as notícias, como é que a gente coloca funcionalidades que vão ajudar o dia a dia do leitor, como é que a gente entrevista e sabe o que as pessoas estão precisando, né? Então, esse pilar é um pilar muito externo, né? A gente não ficar olhando para dentro das nossas organizações e falando, é isso que as pessoas querem, sem a gente perguntar para elas o que elas querem. O segundo pilar também tem total relação com isso, que é a audiência, né? Então, assim, quem é essa audiência? Para quem que eu vou fazer esse conteúdo? Para quem que eu estou fazendo essa publicação? Para quem que eu estou criando esse podcast? Então, quem é esse público, né, de interesse? Como é que eu descubro mais sobre ele? Como é que eu investigo? Como é que eu vou atrás de quem é esse público? Mas esses 2 pilares não existem se a gente não tiver muito fortalecido no pilar de time, né? É justamente o pilar que a gente vai focar aqui, né? Então, como é que a gente quebra essas barreiras entre áreas, né? Eu acho que isso ainda é uma coisa muito forte dentro do nosso setor, que é como que a gente não olha mais para dentro das caixinhas, né? Como é que a gente não olha a área da redação, a área da assinatura, a área da gráfica? Como é que a gente olha isso de uma maneira integrada? Como é que a gente tem o time todo trabalhando com uma cabeça voltada para os dados, né? Voltada para entender o que essa audiência, o que esse público quer e poder seguir.
E como é que a gente mantém essas pessoas aprendendo o tempo todo, né? Então, esse termo, né, que surgiu aí tem uns 2 anos mais ou menos, o lifelong learning, né? Como é que a gente mantém as pessoas estudando o tempo todo? Acho que todo mundo que está aqui está fazendo um pouco disso, né? Essa troca, justamente a gente está sempre aprendendo, sempre surge uma coisa nova que a gente não estava esperando, etc. E a gente está aprendendo. Mas como fazer isso com as nossas equipes, né? Como trazer isso para perto deles? E como isso um pouco do que a Regina comentou, é o propósito, né? Como ter um propósito único, comum, que as equipes entendam e sejam parceiras, né? Acho que os primeiros pontos disso é a gente conseguir ao máximo ter equipes multidisciplinares. Acho que hoje a gente tem esse conceito já muito enraizado na maioria das organizações de fora, ainda nem tanto aqui no Brasil, mas como que a gente combina diferentes conhecimentos e faz a equipe trabalhar em parceria. Uma das questões que a gente sempre fala, por que a gente tem, as pessoas trocam tanto de emprego nessa área digital, por que as pessoas saem tanto e, né, sempre estão ali querendo ir para outro lugar. Muitas vezes porque elas não estão enxergando o propósito do trabalho delas ali dentro. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar e essa equipe está toda voltada para um mesmo objetivo e todo mundo atuando em conjunto, não tendo assim, a sua atividade é só isso aqui e a do próximo é só aquilo ali, as pessoas têm paixão por aquilo que elas estão fazendo, né? Então, acho que esse é uma dica, entre aspas, aí, né, que eu fui vendo ao longo do caminho, que é como manter essas pessoas felizes no que elas estão fazendo. E deixando claro, né? Bom, você, a sua equipe aqui, ela é responsável pela audiência. Então, todos nesse grupo são responsáveis pela audiência. Claro que cada um tem o seu papel ali dentro dessa responsabilidade. Mas a responsabilidade por buscar a audiência, por entender essa audiência, é de todo mundo, né? Cada um com o seu pedacinho ali, mas todos voltados para esse mesmo propósito. Então, acho que esse é um ponto crucial. E se fosse assim, para iniciar hoje, né? Qual seria o ponto 1? Para mim, esse seria o ponto 1. Seria justamente pensar nessas equipes de uma maneira multidisciplinar e como redistribuir essas equipes dentro das empresas. Um segundo ponto é a metodologia ágil, né? A gente fala bastante disso sempre, né? Acho que quem já me ouviu falar já deve até estar cansado desse assunto, que é a gente trabalhar de maneira ágil, que não é maneira rápida, né? Não confundir ágil com rápido. O ágil é justamente a gente poder ter a metodologia por trás do que a gente está fazendo, ou seja, eu vou primeiro entender ali o que precisa ser feito, venho ouvir o meu leitor e depois eu vou fazendo as pequenas entregas ao longo do caminho. Eu não vou esperar para juntar tudo aquilo e entregar um produto no final do dia e aí esse produto não era nada daquilo que o meu usuário precisava, né? Então, acho que é manter a cabeça do simples também, né? Como é que eu posso entregar de uma maneira simples? De repente não é nem o que vocês estavam imaginando, né? Não é, nossa, não é nada disso. Mas a equipe fica feliz de ver que as entregas estão acontecendo e que não ela tem que esperar um ano para ver o resultado daquele trabalho. Então, isso também ajuda muito no ponto de engajamento. Outro ponto, outras questões que eu acho importantes é o tamanho das equipes, né? A gente também fala muito nossa, eu tenho uma equipe com 80 pessoas e essas pessoas estão ali perdidas, não sabem exatamente o que fazer. Então, se a gente conseguir ter as equipes pequenas, elas funcionam melhor, as pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem parte. Claro que existe, né, a sobrecarga ali de trabalho, que a gente sempre tem que dar uma administrada, mas até puxando o exemplo da Quartz, a Quartz tem aproximadamente 90 funcionários no total da empresa, e as pessoas estão justamente nesses núcleos, né? Então, em cada um desses núcleos e atuando de maneira rotacional, né? Então, hoje eu estou cuidando, por exemplo, de um projeto de mudança nas newsletters. E aí, o grupo que está atuando aqui comigo é um grupo que amanhã não vai estar, né? Porque amanhã eu vou estar cuidando do aplicativo, e aí vai ser um grupo diferente. Então, essa formação que acontece, ela também não é uma formação hierárquica, né? Eu não sou a chefe deles dentro do projeto da newsletter, mas eu sou a pessoa que está ali ajudando a construir aquele produto a muitas mãos, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também. Aí, até queria dar uma parada, vou até tirar a tela aqui, porque eu queria fazer um pause justamente para ver a opinião de vocês, ver o que vocês acham disso, se vocês
sentem que são coisas que podem ser aplicadas, não são? O que vocês acham? Vou ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou falar. Estava falando aqui sozinha no mute, enquanto você falava. Vou falar. Claro. Nossa, eu estava reconhecendo muita coisa do que a gente faz, né? A gente tem algumas pessoas aqui na redação que estão na call e aqui com a gente, com você. E era justamente isso. Muita gente, às vezes, começa num núcleo e, de repente, também começa a ver um perfil dessa repórter, por exemplo. Putz, ela tem um perfil diferente. Você não quer testar vir para esse lado? E ela vai lá, testa e fala, nossa, amei. E, de repente, troca de novo. Até porque eu acho que nós somos em poucas numa redação que faz muita coisa. Existe uma sobrecarga e a gente tem que, sim, administrar, tanto que eu falo aqui direto. Às vezes a gente tem que parar as funções do que a gente está fazendo e ajudar a colega do lado para finalizar alguma coisa. E essa é a parte mais difícil de administrar mesmo, porque... E de colocar na cabeça de todo mundo, assim, o resultado dela, por exemplo, da audiência do site, interfere também na rede social. Então, para aqui, vai para lá. Então, é um trabalho meio que diário, né, Luciana? Sim. Eu acho que a maior dificuldade que liderança tem para esses núcleos que vão mudando e são dinâmicos é mostrar isso e mostrar a importância de cada área que impacta a outra, né? Exato, eu acho que sim. Acho que um outro ponto que é uma coisa que a gente tem que evoluir acho que como setor, é tentar não querer abraçar o mundo, né? A gente quer muito abraçar o mundo o tempo todo, né? Então, estamos fazendo 10 projetos ao mesmo tempo e aí as pessoas estão super sobrecarregadas e ficam nessa coisa, né? Corre aqui, apaga o incêndio, corre ali, apaga os incêndios e vai. Eu percebo que quem é bem organizado monta a planilha de Excel com as tarefas do dia. E aí eu percebo quando está acontecendo isso, porque as entregas estão sendo feitas só para ser ticadas. Fiz. E no final todo não tem aquele engajamento que você falou, né? Poxa, mas acho que isso daqui a gente passou desapercebido. A gente entregou, mas não realizou, né? É exatamente isso. Bacana. Então, mas sabe o que eu acho, Andressa e Luciana, que é uma coisa crucial que você falou agora há pouco, que é enxergar o propósito da organização. Muitas vezes, você estava dizendo que às vezes as pessoas acabam mudando de emprego, vai para cá, vai para lá, muda. Mas eu acho que principalmente porque quando você escolhe para algum lugar e você é escolhido por aquele lugar, eu acho que é importante que você entenda o propósito da organização. E eu acho que quem está contratando tem que deixar muito claro qual é o propósito. O propósito dessa organização é isso, isso e isso. Ponto. É audiência, é crescimento, é monetização. Não é só isso, são as duas coisas juntas. O que eu espero de você? Eu espero que você trabalhe assim, trabalhe dessa outra forma, que você entregue determinadas coisas, para você entender qual é o propósito. Olha, nós queremos chegar a ser a maior empresa de mídia da América Latina. Legal, esse é um dos propósitos. Sim. Então, quem entra está sabendo por que está entrando. E entende o propósito. E aí que é a hora que você vai se engajar ou não. Sim, exatamente. E acho que o propósito que você colocou é interessante, porque é o propósito amplo, né? O da entrada mesmo. Essa empresa quer ser a maior da América Latina e eu vou nisso ou não quero, né? É algo que me interessa ou não, né? Já é não tenho força para isso, não vou conseguir. Vou ficar ali onde eu estou. Pronto, ótimo. Então, a empresa vai procurar alguém que vai se engajar neste propósito. Por isso que aí a engrenagem gira legal. Exato, exatamente. E acho que é importante também a gente parar para pensar o propósito dentro de cada um dos produtos que a gente está pensando em criar também, né? Porque a gente fala, vou criar uma série de vídeos aqui para falar, vou usar o tema de hoje, né? Para falar sobre o Dia das Mulheres. Será que esse propósito me interessa? Será que realmente se eu entrar nesse projeto eu vou ter a vontade, a garra de fazer ou é algo que para mim não interessa? Então acho que isso também deixar claro para as pessoas e dar uma abertura, né? Acho que talvez muitas vezes as pessoas são empurradas, né? Eu sei que na realidade às vezes não dá para fazer isso, mas de repente eu tenho duas opções aqui, né? Eu tenho um projeto de vídeo do Dia das Mulheres e tenho um outro projeto aqui de maternidade, né? Eu estava falando antes de maternidade. Então, para onde as pessoas vão? Bom, para mim interessa mais ir para o de maternidade. Isso vai estar mais ligado ao meu interesse, ao meu propósito. Então, isso já vai facilitar muito o engajamento da equipe e das pessoas ali por trás daquele projeto.
Você acha, Luciana, que, por exemplo, quando você estava no Estadão e você comandou toda uma digitalização, um modelo digital, e isso faz algum tempo, Uhum. você acha que existia uma dificuldade? Assim, eu estou falando bem abertamente. Você acha que existia uma dificuldade do jornalista se engajar no digital? No começo, eu acho que sim, bastante. E existia não só uma dificuldade, mas uma resistência mesmo. Né? Uhum. Principalmente quando a gente vinha com temas como SEO, né? Então, vamos falar sobre como escrever para o Google. Essa frase era a frase mais odiada de ser escutada, assim, dentro da redação. Só que também a gente passou a ter um pouquinho de inteligência ao falar isso, né? Na verdade, não é o como escrever para o Google, mas como escrever para as pessoas que estão buscando um conteúdo. Né? Você está falando a mesma coisa, só que usando quem é o público no fim das contas, né? E não é o Google. Então, eu acho que existia sim essa dificuldade, assim, é mentira dizer que não existia, mas eu acho que nos últimos anos, né, eu saí de lá ano passado, então nos últimos anos isso reduziu muito por conta de entender a necessidade da empresa, né? Acho que também as empresas começaram a dar mais clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo, por que que a gente precisa fazer um digital bacana, por que que a gente precisa ter o paywall, porque ou a gente converte a assinatura ou a gente não vai conseguir fechar a conta. Então, acho que com isso foi dando mais argumentos para as pessoas não ficarem tão contra essa transformação. Você acha que o jornalista ele começou a fazer parte da gestão? Porque o engajamento e o entendimento do teu papel tem muito a ver com gestão também, né? Uhum, sim. Você acha que o jornalista que antes era aquele cara que tinha a sua coluna, que preparava suas matérias, que escrevia, e a gestão estava lá com outras pessoas, de repente ele começou a ser chamado para, peraí, vamos ver o que você está escrevendo, se de fato tem audiência, se não tem. Ele começou a ser chamado para a gestão. Sim, eu acho que sim, esse ponto é um pouco da transparência. Acho que até eu tenho um slide que eu falo um pouquinho disso, deixa eu ver se ele está aqui. Que eu acho que é bacana trazer esse ponto. Daqui a pouco eu já compartilho com vocês, o que eu acho que é Não, tá bacana bom. mostrar. Mas o que eu acho? Eles foram trazidos para perto, né? Para perto do negócio, e não ali a área isolada. Por isso que no começo eu falei dos silos, porque eu acho que quando a gente enxerga a redação muito isolada, muito assim, estou aqui para produzir conteúdo e ponto. Né? Eu não tenho noção do que está acontecendo ali em termos de audiência, em termos de assinatura e etc. Isso não pode acontecer mais, não dá para acontecer mais. Porque senão eu estou escrevendo para quem? Né? Eu estou fazendo a minha coluna e ninguém está lendo. Né? Então eu preciso estar preocupado com a audiência, eu preciso saber o que está acontecendo ali do outro lado, porque no fim das contas eu estou escrevendo para o público. Porque é o page view, o usuário é importante. Não, é importante que alguém esteja ali lendo do outro lado e me dando esse feedback do que ele está lendo. Então, acho que esse ponto é bem crucial e mostra uma mudança. Além disso, eu acho que tem um ponto também que fez uma grande diferença ali no Estadão, foi quando a gente falou dessas equipes multidisciplinares, né? Dentro dessas equipes, né? Por exemplo, eu tinha uma equipe que era a equipe do aplicativo. Dentro dela, eu tinha uma pessoa da redação dentro da equipe e sabendo absolutamente de tudo, participando ali das reuniões diárias, né, que a gente chama dentro da metodologia ali do daily, e a pessoa escutava tudo. Então, eu escutava desde o problema técnico que estava acontecendo no aplicativo, até a gente está com um aumento ali no churn, ou a gente conseguiu vender a assinatura. Então, ela estava escutando e sabendo e participando de tudo. Então, isso também contribui muito para essa colaboração, né? Por isso que eu acho que a questão do juntar as equipes ajuda muito nesse engajamento. Legal. Eu vi que a Tainara escreveu que tem uma limitação, não sei se era para fazer algum comentário aqui. Tainara... Primeira vez que eu estou participando, eu sou aqui da Sem Fronteiras. Eu falei que tem uma limitação porque é importante, né, o jornalista não ficar só ali escrevendo a matéria. Ele precisa entender o que está acontecendo, né, para assim
ajudar nas dificuldades, né? Porque mais de uma cabeça pensando é algo positivo para a redação. Então, é interessante Sim, o jornalista se engajar na equipe, né? com certeza. E acho que traz essa outra visão, né? Muitas vezes também, né? E aí, puxando pelo outro lado, muitas vezes a gente está ali muito focado no número, né? Na entrega, no resultado, e a gente não está escutando também o lado do conteúdo, né? De, pô, isso aqui é importante para o país, então, poxa, vamos puxar. Ah, não está sendo buscado no Google? Não, vamos fazer essa demanda aparecer também. Né? Então, acho que também tem esse equilíbrio aí da necessidade do interesse editorial também está pautado ali no dia a dia dessas equipes. Deixa eu colocar mais um slide aqui para vocês, para a gente continuar esse papo. Bom, acho que outro ponto que é bacana são as equipes serem fortes, né? O que eu quero dizer com as equipes fortes? Que elas tenham autonomia suficiente para trabalhar, né? Então, assim, é uma autonomia de entrega, as equipes fazem o que elas querem e voltam no mês que vem? Não, não é isso, mas a gente deixando claro quais são os objetivos da empresa. Então, o meu objetivo aqui é converter em assinantes, né? Então, eu quero trazer novos assinantes e reter os meus assinantes. Bacana. Essa equipe aqui do aplicativo, ela vai ser responsável por o quê? Ela cuida dessa etapa aqui, que é a etapa de retenção dos assinantes. Então, a equipe, sabendo que essa é a missão dela, ela consegue ser uma equipe que tenha autonomia e consiga definir ali bem os seus próximos passos. Então, a autonomia é uma autonomia controlada, né? Essa autonomia, né, de fecha o olho, faz o que quiser, mas é uma autonomia que dá liberdade para as pessoas trabalharem. Essa liberdade também bate um pouco no que a Andressa falou, não fica a pessoa ali só ticando, né? Fiz essa atividade, pronto, fiz essa, acabou, próximo. Não, ela está fazendo o que ela vê que vai trazer um resultado ali no final do dia. Por isso que a estratégia tem que estar clara, né? Então tem que ter muita clareza para a equipe toda, de preferência para a empresa toda. Eu acho que eu comentei isso em um encontro, não sei se vocês estavam, que foi quando eu cheguei na Quartz, o que eu senti que me impactou em termos de cultura ali, de empresa, foi que 2 vezes no mês a gente tem um encontro com toda a empresa, né? Obviamente pelo Zoom, que são passados todos os pontos, né, a situação atual da empresa. Então, é o CEO e várias pessoas ali, cada vez vai alternando, mas falando ali do que está acontecendo. Então, desde o ponto de vista de como está a situação financeira, até quais são os projetos que a gente está focando, como estão os nossos resultados, o que a gente tem para frente, o que a gente está enxergando ali de próximos passos, etc. Acho que essa transparência é uma coisa que a gente precisa buscar mais, né? Acho que a gestão tem que estar mais preocupada com essa transparência para trazer todo mundo para dentro desse mesmo barco. Além disso, acho que entender os impactos além do produto é importante, né? Então, eu estou fazendo aqui o meu aplicativo, estou no meu universo aqui do aplicativo, mas espera aí, isso aqui vai trazer algum impacto no meu produto impresso? Vai ter algum impacto ali na banca? Vai ter algum impacto, né? Então, entender, abrir um pouquinho também o olhar de quem está ali muito mergulhado dentro dessas equipes, porque também senão vira um novo silo, né? Então sai o silo das áreas e vira o silo dessas novas equipes. O outro ponto que é crucial também é o papel da tecnologia, né? Então dentro dessas equipes, eu acho primordial ter a equipe de tecnologia fazendo parte. Cada vez mais a gente enxerga o desenvolvedor, que era aquela pessoa, né? Ficava ele, o computador, e não falava com ninguém. Esse papel mudando muito, ele participando também das decisões, ajudando a definir os caminhos, justamente para a gente não definir um caminho difícil, né? Então, vou definir a criação de alguma coisa que vai me levar muito tempo para ser construído, né? Então, se ele está ali participando desde o dia 1, ele vai poder apontar caminhos e vai poder mostrar maneiras da gente fazer que não seja da mais complexa possível. E colaboração, né? Colaboração tem que estar ali no dia a dia de todo mundo, né? Acho que a Andressa também trouxe esse ponto, né? Tô precisando de ajuda aqui, vou correr para ajudar aqui, depois eu volto, né? Então, assim, é um time só, tá todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito. Então, isso também tem que estar muito ali dentro das equipes e tem que ser passado que é isso que se espera de cada um, né? Acho que eu não coloquei um ponto aqui, porque eu acho que também é um ponto importante para o sucesso, para o engajamento, que é o feedback, né? A gente ter esse conceito, essa prática
do feedback. E o feedback não é aquela reunião, não é só, né, aquela reunião formal que a gente vai marcar com o nosso chefe, que vai durar 60 minutos e que a gente vai falar pontos positivos, pontos negativos, e depois a gente volta daqui 6 meses. Não, é o feedback do dia a dia. É ali, pô, essa atividade aqui você podia ter feito de outro jeito, ou, isso aqui, você pode me dar uma ajuda? Ó, vai por esse caminho, não vai por esse. E não é só, né, chefe, funcionário ali, é muito todo mundo, né? Por isso que eu acho que esse ponto da colaboração tem muita sinergia com esse ponto aí do feedback. E aí, bom, esse triângulo de liderança, não vou detalhar ele todo, mas eu acho que é importante a gente ter em mente de como que isso pode funcionar ali quando a gente fala de organizações ágeis, né? Então, a gente tem uma pessoa ali que é o dono do produto, né? O chamado Product Owner, ele é o responsável por definir, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual é o planejamento ali, ele é a voz do cliente dentro da empresa, né? Para a gente sempre ficar olhando para fora, né? Essa preocupação também de não olhar só para dentro. Isso também ainda acho que é uma coisa que precisa evoluir muito. A gente fica muito olhando para vou resolver o problema interno, e não assim, peraí, tem um problema externo que eu estou resolvendo, ou eu só estou resolvendo um interno, e aí estou tentando encaixar uma solução aqui para o público de fora. E o outro ponto, né? Como é que eu faço essa integração com a equipe, né? Como é que essa equipe realmente está ali fazendo parte, como é que ela está cuidando das atividades junto, como é que ela está definindo caminhos, etc. Ela não está ali isolada, só executando tarefas ou atividades ali muito específicas. E eu sei que não é a realidade de muitas das empresas, tá? Inclusive na Quartz não tem esse papel, mas para as equipes que podem, né, ter um papel ali do Scrum Master, que é a pessoa que vai ajudar a transformar a empresa para esse pensamento ágil, né? Muitas vezes são contratados até Scrum Masters como consultores para ajudar a organizar ali o início, né? E depois eles vão embora. Porque eu sei que é muito difícil a gente ter uma pessoa exclusiva só pensando em metodologia, isso é muito voltado só para grandes organizações. Mas acho que é importante deixar claro esse papel, porque no começo é muito difícil saber o que fazer, né? Saber, poxa, legal, eu quero criar uma equipe assim, eu quero trabalhar desse jeito, mas como eu começo? Né? Então, acho que esse papel do Scrum Master é um papel que ajuda muito a orientar, né? Orientar o processo, ele ajuda a equipe, então ele também dá esse coaching para a equipe, de falar, poxa, você não está colaborando quando você deveria, ou você não está participando o suficiente, né? Eu acho que ele tem ele pode ser essa ajuda que não é ali o chefe direto, né? Não é assim, tô tomando uma bronca do meu chefe, e sim, tem alguém ali me ajudando com esse papel ali, quase um papel de um RH mais pensando na pessoa mesmo do que ali um RH só de remuneração, né? Esse tipo de coisa. Esse aqui, eu acho que assim, é só um exemplo também de tamanho, né? Qual é o tamanho dessa equipe? Tem que ser uma equipe gigante para fazer tudo acontecer, etc. Não precisa. Aqui é um exemplo de 5 pessoas, então posso ter um gerente de produto, uma pessoa ali que está desenhando as telas, né? Um designer, que pode ser um designer que faça esse duplo papel, né? Então ele cuida tanto da interface como do layout. E eu vou ter uma equipe com 3 desenvolvedores, porque eu quero ter a tecnologia ali comigo desde o início. E aí, dados é importante, a parte editorial é importante, mas talvez na realidade eu não consiga ter uma pessoa dedicada 100% para essas funções. Então eu vou colocar alguém ali um pedaço do tempo. Né? Então, de repente, eu consigo ter alguém da redação ajudando o time de produto por uma semana, durante um mês, uma semana ele participa com a gente. Então, ter esse papel ali bem definido e podendo ser acionado ali a qualquer momento. Acho que só para complementar ali o papel do Product Owner, né? Eu super defendo esse papel, porque eu acho que ele é um papel para trazer a visão do cliente, então é sempre a pessoa que vai ter esse olhar para fora e tentar equilibrar, né, fazer um malabarismo interno, mas ele vai ser a pessoa que vai enxergar, olhar o produto, olhar para fora e falar, bom, é isso que a gente precisa, esse é o caminho, obviamente ouvindo as necessidades internas também, mas sempre pensando no cliente. E é justamente esse papel de visionário do produto que fica claro aqui. Depois eu mando os slides para vocês, tá? Se vocês quiserem constar, porque tem bastante texto, acho que ajuda também para vocês poderem usar de material de trabalho. Então, é justamente ele ser essa pessoa que ele tem a visão, né? Então, ele olha para frente, ele enxerga o que vai ter no produto,
mas ele também é o embaixador do cliente, então ele também faz as entrevistas, escuta o cliente, entende o que está acontecendo, e ele lidera uma equipe, não uma liderança de gestão, né? Então ele não é responsável pela carreira das pessoas, não é isso, mas ele é responsável ali por fazer a roda girar mesmo, né? Então é responsável por priorizar, responsável por olhar a lista de atividades ali, ajudar a equipe a tirar os impedimentos, a justamente continuar seguindo as entregas e tudo mais. Então, esse é um papel que eu defino muito, porque eu acho que é o papel na transformação digital, é um dos papéis cruciais, é ter essa pessoa muito clara e com poderes para trabalhar, né? Então, ele tem que ter o poder ali para realmente poder construir a visão do produto, para poder fazer a defesa das ideias dele, vindas ali dos clientes e etc. E só mais um pontinho que eu acho que é importante dizer sobre essa visão do cliente, que eu sei que muitas vezes que eu falo isso, as pessoas acham, mas eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa com o meu cliente. Não tenho, não é a minha realidade aqui na minha empresa. Não, a gente não precisa de dinheiro para perguntar para o cliente. A gente pode muito bem pegar a nossa lista de assinantes e ligar e falar com eles. Ou, se a gente não consegue ligar, a gente pode mandar um e-mail. Ou a gente pode subir, de repente, uma pergunta no nosso próprio site, né? Subir um chatzinho, subir um formulário do Google, subir, né, qualquer coisa simples que a gente consiga perguntar para o cliente. Então, acho que isso também é algo que deixa a equipe engajada, porque a equipe fala, nossa, agora eu sei para quem que eu estou fazendo isso. Né? Eu sei que tem uma pessoa ali do outro lado interessada naquilo que eu estou desenvolvendo, naquilo que eu estou participando e etc. Então, peraí, né? Estou começando a enxergar o valor daquilo que eu estou entregando. Então, acho que vale também esse ponto e vou dar mais um pause aqui para ouvir o que vocês acham disso tudo. Tem uma pergunta aqui, na verdade acho que é uma pergunta, que até que ponto o CEL pode ou não comprometer os fundamentos jornalísticos? E por que no jornalismo nem toda matéria é feita porque a audiência quer, mas porque a audiência precisa? Na verdade, assim, está afirmando depois, né? Porque no jornalismo não é toda matéria que é feita porque a audiência quer, mas porque a audiência precisa. Sim. Eu acho que SEO, ela ajuda a orientar, mas ela não é para definir caminho, né? Então, como é que a gente usava, vou dar os dois exemplos, né? No Estadão e como é que a gente usa hoje na Quads. Então, no Estadão a gente definir o que vai ser pauta, né? Então, a gente vai cobrir, por exemplo, né, a guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente vai cobrir. Então, vamos olhar ali para as buscas para entender qual é a tendência de busca, que palavra-chave a gente vai usar, etc, etc. Estão falando sobre um meme, vou dar um outro exemplo, né? Estão falando de um meme que surgiu hoje e que está estourando ali no Google. Não, a gente não vai cobrir esse tema, porque não é da missão do Estadão cobrir esse tema. Então, acho que tem justamente esse equilíbrio, né? O que define o primeiro caminho é o que a empresa quer oferecer em termos de conteúdo, né? Não, eu não quero oferecer esse tipo de conteúdo, então não é porque as pessoas estão buscando, eu vou criar esse conteúdo. Luciana, no lado da... Oi? Desculpa só te interromper para essa parte, você falou um ponto muito importante. Mas, por exemplo, em termos de audiência, por exemplo, não tem nada a ver com Big Brother. Mas eu sei que em períodos de Big Brother é muita audiência que fala disso. Então, há uns anos atrás, a gente decidiu que a gente entraria nesse assunto. Que a gente tem um núcleo, então, buscando a audiência. Então, eu busco ganchos para falar. Então, uma mãe de um participante se posicionou. Putz, eu consigo falar do Big Brother aqui. Você acha que nesse caso, como você falou, o Estadão, tem um meme, ele não consegue extrair alguma coisa que ele possa falar que tenha relevância para dentro da identidade do Estadão? Talvez não sim. Não abandonar 100%, assim? Sim, acho que o exemplo que você trouxe é um jeito de você pegar um gancho de algo que está em alta e aproveitar desse gancho, mas você não vai cobrir exatamente aquilo que está explodindo, né? Acho que aproveitar os ganchos dentro ali, sem ferir, né, seus princípios editoriais, tá lindo. Agora, não, porque tá todo mundo buscando, eu vou ferir meu princípio editorial, isso não, né? Por isso eu acho que o SEO não pode ser colocada ali em primeiro lugar versus o princípio editorial. Acho que a ordem é inversa, né? Primeiro o princípio editorial e depois o SEO. Mas acho que esse exemplo que você deu é perfeito, assim, pô, eu vou deixar de cobrir um tema que está explodindo ali e vou perder essa audiência? Não.
Eu vou dar um jeito de cobrir isso com a nossa cara, né? Porque, pô, para pais e filhos, o que faz sentido? Ah, faz sentido eu falar com essa abordagem, né? Então, acho que esse é o jeito que não dói, né? Fazer e que ajuda no fim do dia ali na Então, audiência. no comecinho até dói um pouco, porque a gente ainda fica patinando, mas depois a gente vai. Eu acho que é muito do que desse comentário que veio. E aí, em contrapartida, você pauta coisas que você acha necessário que tenha dentro do seu site, mas que você também, eu acho assim, seja parte do princípio que você não está buscando número naquele negócio, está buscando identidade da marca, né? Sim, e acho que vai um pouco disso, né? De qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo de negócio é audiência pela audiência, ou é uma audiência específica, estou buscando esse tipo de público, né? Então, acho que isso também define um pouco até essa estratégia, né? De, pô, eu quero alcançar o máximo de audiência possível, então eu vou cobrir tudo que aparecer e que tiver ali no Google Trends, né? Não importa o tema, não importa do que for. Então, acho que também tem um pouco disso que tem que vir antes de qualquer definição. Um outro exemplo que eu ia dar é o exemplo da Quartz, né? A Quartz é muito voltada para cobrir conteúdos de economia, né? Até a gente fala internamente ali que a Quartz é a nova The Economist. E aí muitas vezes surge uma pergunta ali, poxa, mas a gente vai cobrir o lado da política? Porque muitas vezes está muito relacionado ali. E muitas vezes a resposta é não, a gente não vai cobrir porque não está relacionado com o nosso princípio editorial. Então, por mais que isso esteja explodindo ali em SEO, o que a gente vai fazer? Justamente isso, a gente vai dar um olhar de economia para aquele assunto, né? Então, acho que isso são alguns exemplos de como atuar ali com SEO. Mais alguma pergunta? Então, eu vou para mais 2 slides que eu trouxe. Por favor. Então, tá bom. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Peraí, que a tela deu uma sumida, já vai voltar. Pronto, acho que apareceu, né? Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Bom, e aí o último tema que eu trouxe para a gente conversar aqui é um pouco dessa mudança, né, das organizações. Então, as organizações, do lado esquerdo, né, a organização tradicional. Então, a organização que tem ali, né, a famosa pirâmide, então embaixo são as equipes, né? Então, os analistas, depois vem os gerentes, depois a diretoria, depois a diretoria executiva, a presidência. E o que acontece aqui, né? Esse é o tipo de organização que a maioria das pessoas estão fugindo. Porque as pessoas não querem mais ter uma hierarquia que vem ali, né? Vem ali de cima, chega no meio, até chegar embaixo, né? Fora que a mensagem vai chegando distorcida e só existe burocracia, né? Muita burocracia para todo lado. As pessoas não têm liberdade para falar umas com as outras, né? Então, é impossível chegar, se eu sou um analista, é impossível fazer uma pergunta ali para o diretor, porque eu primeiro preciso perguntar para o meu coordenador, para depois perguntar para o meu gerente, para depois o meu gerente perguntar ali para a minha diretoria. Então, assim, o que as pessoas estão mais buscando? É justamente a organização do lado direito, né? Onde as pessoas estão ali, cada hora atuando em núcleos diferentes, onde existe uma comunicação 360, então, vou pegar de novo aqui o exemplo da Quartz. Na Quartz a gente se comunica pelo Slack, né? Então, a gente tem ali o Slack, todo mundo tem seus canais, etc., e só, né, mensagem para todos os lados e tal. Por ali, eu falo com todo mundo da empresa inteira, não importa, né, se é o CEO, se é o analista, se é o coordenador, não importa. Então, eu tenho total liberdade de mandar uma mensagem, a pessoa me responde perfeitamente. Isso comigo, com todo mundo, né? Então, não existe essa barreira. Então, se eu tenho alguma dúvida, surgiu um novo produto aqui que a gente está debatendo e eu não tenho muito clareza da estratégia, eu não tenho um pouco de dúvida do que vai ser feito, eu não preciso perguntar para o meu gestor, perguntar para o CEO. Né, eu diretamente eu posso perguntar para ele sem nenhum tipo de problema. Né? Não existe, você está escalando, qualquer coisa assim, né? Aquelas coisas que sempre existiram. Não existe. Então, assim, o que isso permite, né?
permite que a liderança ela se preocupe em mostrar a direção e ser parceira, né? E estar ali ajudando a fazer as coisas acontecerem. Eu sei que, assim, quando eu tô falando nessa visão simplista, parece uma mudança muito radical, né? De, meu Deus, né? A gente trabalha nesse modelo aqui da esquerda há mais de 100 anos. A gente não vai conseguir mudar para a direita da noite para o dia. Mas quando a gente fala de transformação digital, o que se é esperado no final ali do processo, né? Não é nem final, porque esse processo nunca termina, mas o que é esperado ali é a gente alcançar esse tipo de organização, né? Que a gente tenha justamente pessoas de outras áreas atuando, que a gente tenha a liderança realmente sendo uma liderança que ajude e não uma liderança que cobre. E aí, só esse último slide que eu trouxe aqui, que é justamente como que a gente tem os níveis de alinhamento e autonomia dentro dessas novas empresas, né? Então, qual que é a empresa mais tradicional ali? Ah, eu tenho baixa autonomia e aí, muitas vezes eu tenho um autoalinhamento, né? Então, chega a diretoria e fala, construa uma ponte, vamos atravessar, porque a gente precisa atravessar o rio. Então, assim, todo mundo sabe o que precisa fazer, só que a organização é uma organização autoritária, né? Que define realmente o caminho. Então, todo mundo fala, bom, é por aqui que a gente tem que ir, vamos nessa. Do outro lado, a gente tem uma equipe, dos lados não, embaixo, desculpa. A gente tem uma equipe que tem baixo alinhamento, então ninguém sabe para onde vai, né? Então fica todo mundo ali meio que batendo cabeça, ninguém sabe para onde vai, e com baixíssima autonomia. Então não sabe também o que tem que ser feito, ou o que para onde vai. Então vira uma confusão, né? Vira uma organização da confusão, chamar assim. Do lado direito, o que a gente tem? A gente pode ter dois modelos, né? Então a gente tem o autoalinhamento com a autoautonomia, que é o mundo ideal, então a gente tem clareza do que precisa ser feito, então a gente tem que atravessar o rio, mas a equipe vai definir o como, né? Então a gente tem uma organização ali chamada de organização inovadora, com uma cultura que tem a colaboração, então que as pessoas participam, que as pessoas ajudam a definir, etc. Esse é o objetivo, né? A gente chegar nesse tipo de organização. E a de baixo, que pode ser uma organização chamada até de caos, né? Uma organização do caos, porque ela é aquela muito voltada normalmente para o início de uma startup, né? Que está todo mundo trabalhando, está todo mundo tentando fazer tudo, mas ainda não tem muita organização, né? Está todo mundo correndo para o mesmo lado, e aí tem bate-cabeça, etc. Então, acho que esse exemplo aqui é um exemplo que fica fácil para a gente enxergar os caminhos, né? De onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar. Na maioria dos casos, a gente está ali, né, no primeiro quadrante de autoalinhamento e baixa autonomia, e a gente quer chegar ali no autoalinhamento com alta autonomia. Então, a transformação normalmente ajuda a chegar nesse caminho, e é onde a gente encontra aí as equipes mais atuantes e trabalhando junto. Vou parar aqui de compartilhar de novo, que a gente tem só mais alguns minutinhos para ouvir vocês. Você acha, Lu, que aqui você mesmo disse, né? A gente tem essa dificuldade ainda. Eu acho que não é só aqui no Brasil, não, em vários locais do mundo, né? De sair dessa pirâmide da hierarquia, né? Uhum. Você acha que por quê? Você acha que é por hábito, medo, uma cultura que vem de muitos anos e que... Ou você acha que tem a ver com uma coisa chamada ego? Passou por cima de mim e foi falar com não sei quem. Por que fez isso? Eu acho que é uma mistura disso tudo que você falou. Porque começa no medo, né? Tá funcionando assim há 100 anos, por que eu vou mudar? Né, já começa daí, deixa assim, né? Assim tá. Eu já sei como funciona, já sei o que vai acontecer amanhã, já tenho minhas reuniões aqui, já sei, né? Tudo como é que anda. Outra é justamente o controle, né? Então, assim, eu quero ter tudo embaixo do meu olho aqui, né? Eu tenho controle de tudo, eu não quero essa organização aí que, de repente, eu não sei o que a equipe está fazendo. O que eles estão fazendo ali, aquelas 5 pessoas? Eu não sei. Não, então eu não quero, né? Eu quero ter o meu controle, eu definindo ali realmente o que vai ser feito em cada etapa. E o que você trouxe do ego é muito interessante de ver, porque algumas pessoas não se adaptam,
né? Então, eu vivi 4 anos de transformação digital ali no Estadão e muitas pessoas não se adaptaram, porque queria ter o controle, porque não estava acostumada a ter uma pessoa indo falar com outra da equipe dela sem ter passado por ela, né? Então, eu acho que vai um pouco de cultura, né? De como é que a cultura da empresa está indo, tá migrando para isso, tem que ter um interesse genuíno interno, né? Se não tiver um interesse da alta diretoria da empresa, isso não vai acontecer, porque vai ficar, né, a equipe ali embaixo, né, olhando para a pirâmide, vai ficar a equipe ali embaixo tentando fazer desesperadamente, querendo que tudo isso aconteça e sendo bloqueada pela direção. Então, essa mudança, de fato, só acontece quando tem a compra vinda lá de cima. E aí, por isso que muitas vezes o que a gente vê? Ah, são as grandes consultorias por trás dessas transformações para fazer o quê? Para falar tudo o que a equipe lá de baixo estava falando, mas que vai ser ouvida pela alta direção da empresa, né? Então, acho que essa é uma das maiores realidades que a gente enxerga nesse tipo de transformação mesmo. Porque se você tivesse, de fato, esse teu caminho aberto entre você e as tuas equipes, você não precisaria contratar as grandes consultorias. Você estaria o tempo todo falando e você não deixaria de gastar muito dinheiro. Nossa. Exatamente. Só justamente, mas parece que a grande consultoria dá o conforto, né? Ela traduz de uma forma adequada o que uma equipe está pensando, muitas vezes, né? Enfim. Acho que ela vai tirando um pouco dos medos, né? Que é isso que você colocou. A consultoria vai trazer a segurança, né? De, eu já fiz isso em outras empresas tão tradicionais quanto a sua e deu certo, então vamos nessa, né? Vem aqui que vai dar certo. Eu acho que são aprendizados de ambos os lados, né? Da direção e também das pessoas que fazem parte das equipes, são aprendizados, né? De aproximação. Sim, eu gosto de pensar nisso, que é uma aproximação dos dois lados para um ensinar para o outro, né? No final das contas, são aprendizados mútuos, né? Não sei, penso assim. Sim, com certeza. Eu gostei do comentário aí do GGL, que é um sonho trabalhar no jornal assim. Justamente. Eu tinha esse sonho, GGL. Então, não é à toa, né, que eu fiz essa migração para quartzo, porque é difícil demais quebrar tanta resistência como essas aí que eu coloquei, né? Eu acho que... a Márcia estava perguntando como quebrar as resistências às mudanças. Então, é isso que eu estava comentando, é a insistência, né? Acho que tem muito da insistência, do mostrar como é que dá certo nos lugares e por que a gente não faz. Ou um outro caminho também que me ajudou no passado foi, olha, eu posso me dar liberdade aqui para criar uma equipe multidisciplinar, uma só. Eu não vou fazer isso na empresa toda, porque senão vai virar realmente um caos num primeiro momento. Mas me dá aqui uma única equipe, um único produto para mostrar esse valor, para mostrar como é possível. Eu acho que conseguir convencer isso é mais fácil do que convencer para fazer uma mudança radical, né? E me ajudou bastante no passado. Então, acho que essa é uma dica que talvez funcione. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião agora, mas eu agradeço muito essa conversa, foi sensacional. Obrigada. Foi muito importante aqui para a redação. E até mais tarde, Luciana. Um beijo. Nos vemos Regina, mais eu preciso te falar que a sua camiseta foi um arraso aqui, viu? Ah, você gostou? Minha camiseta é ótima! Foi um arraso. A camiseta é multidisciplinar. Exatamente. Um beijo, gente. Genial. Então, enfim, eu acho que é isso, né, Lu? Sim. Eu quero te agradecer demais e quero... Vou colar meus contatos aqui, que eu vi o Gidiel falando aí do Coloca, LinkedIn. por favor, seus contatos. Eu não disse que você é uma das mentoras do Face, né, do VCFI, para as empresas que foram agraciadas com o grant e os projetos, enfim, né? Eu tenho certeza que quem ficar com você vai ficar muito bem. A minha conversa com a Andressa mais tarde é sobre isso. Acho que vai ser muito legal isso. E, ó que interessante, a semana que vem a gente tem um cara que você deve conhecer bem, que é o Ricardo Gandur. Foi meu chefe, querido chefe. A semana que vem a gente vai ter aqui o Ricardo Gandur, né?
Ele é jornalista, hoje ele é consultor, passou por várias redações, grandes redações, né? E ele vai falar justamente dos impactos da transformação digital e da pandemia na organização das redações. É interessante porque engata no seu tema um pouco, né? Tenho certeza que vai ser ótimo. Ele foi, na verdade, o meu primeiro chefe quando eu fui para a redação. Então, o Gandura é muito legal, eu gosto muito Ele dele. é ótimo. Foi com ele que eu aprendi muito de fazer essa mudança, né? De sair do olhar só de tecnologia e para o olhar de conteúdo. Então, Você tenho está certeza que vai convidada, ser eu vou sensacional. mandar para você. E manda o convite que eu quero Vou ouvir. mandar o convite para você, porque acho que vai ser muito legal vocês Tá se bom. encontrar. Vai sim, com certeza. E para você, Lu, meu grande agradecimento, sabe? Eu acho que eu acho que a tua fala ajuda as pessoas a reforçarem, a rever valores. E isso é muito importante, né? Nós estamos num momento, acho que de mundo, já há algum tempo, que a gente tem que ter coragem para rever valores e não ter medo de se reinventar, né? E eu acho que o grande segredo é esse, você olhar e procurar caminhos, né? E você nos ajudou muito trazendo vários caminhos para que as pessoas pensem e repensem suas redações e suas empresas. Então, Obrigada pelo convite. Desejo sorte para todo mundo nesse processo. Não é um processo fácil, não desistam, porque realmente ele vale a pena. E qualquer coisa, meus contatos estão aí, estou à disposição. Meu agradecimento em nome da ANER, do Café com a ANER, e espero poder contar com você. Sabe, depois que você fizer as mentorias todas daqui e implantar, acho que seria legal você vir para contar como foi. Acho que pode ser bacana, interessante. vamos sim. Está feito o convite, viu? Joia, pode contar comigo. Já comecei algumas reuniões e está bem bacana de fazer. Ai, que bom, Luciana, porque daí vai ser inspirador para os outros participarem nos próximos anos. Das próximas. Bacana, tá joia. Tá bom. Lu, muito, muito obrigada e minha gratidão a você. Obrigada a todo mundo. Boa tarde. Tchau. Tchau.